Boa noite, boa noite. Vou falando boa noite aqui pra vocês já, mesmo que ninguém tenha entrado ainda, porque esse vídeo vai ficar gravado e ele vai ficar no feed. Esse é o segundo vídeo da sequência que eu mais meu pai estamos fazendo, nosso projeto, que é Conversa de Pai e Filha, sobre temas variados. Quem assistiu a última live e gostou, manda um oizinho aí. Eu vou chamar meu pai pra gente já... Deixa eu ver aqui. A gente já começar. Tô muito feliz por todo mundo que já tá entrando. Sejam bem-vindos. Olá, olá. O tema de hoje é a lei da semeadura. Quem aqui já escutou falar dessa lei da semeadura? Muito famosa no meio evangélico, mas é uma lei de vida. Deixa eu chamar meu pai aqui. Tá entrando, já solicitei aqui meu pai para entrar. Boa noite a todos. Olá, que bom estar aqui mais uma vez, né? Nessa roda de conversa. Que bom estar com vocês aqui. Obrigado, minha moça, pelo convite mais uma vez. Bom estarmos juntos nesse bate-papo nosso, né? Sim, estamos juntos aqui pela segunda vez de muitas. De muitas, se Deus quiser. E queremos sempre contar com Primeiramente, vocês é também, muito estando boa. conosco, viu? Isso mesmo, conto com Aham. vocês, porque essa live aqui é só os nossos rostos que aparecem, mas ela é feita com uma união de todos nós, de vocês De que todos nós, assistem, que exatamente. mandam mensagem, que mandam perguntas, Uhum. né? E a gente juntos também. Esse projeto que nasceu no nosso coração há pouco tempo, mas que tem tudo para continuar por muito tempo aí. Isso, se Deus quiser. Sim. Hoje nós vamos falar sobre a lei da semeadura. Para quem não conhece, a lei da semeadura é baseada no seguinte versículo na Bíblia. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está escrito em Gálatas 6:7. E para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse versículo. Tá bom. Eu entendo esse versículo, assim, eu vejo ele, não como eu já ouvi muitas vezes nas igrejas, colocando em Deus a responsabilidade como um Deus vingativo, né? Ó, não se engane. Deus não se deixa zombar. Deus vai fazer você colher tudo. Na verdade, não é isso que está dizendo. O que o apóstolo Paulo está falando aos irmãos em Gálatas é o seguinte: não se deixe enganar. Deus não entrou nessa história, não vem de Deus. Você vai colher tudo que você plantar. Não coloque na conta de Deus, não terceirize a sua responsabilidade para Deus naquilo que você mesmo plantou. Quando ele diz Deus não se deixa zombar, ou Deus não se deixa escarnecer, outra versão, ele está dizendo Deus não permite que você coloque na conta dele o que foi você que fez. O que você plantar, você vai colher. É porque tinham pessoas querendo responsabilizar Deus, terceirizar a responsabilidade, e ainda hoje as pessoas fazem isso, né? Terceirizam a Eu ia falar responsabilidade, isso agora. Eu ia né? falar, o tempo passou, mas esse aí foi uma coisa que não mudou muito, Permanece, não. né? As pessoas querem terceirizar para Deus, ou a dizer, tinha que acontecer, Deus quis assim. E de repente você coloca Deus como um senhor vingativo, que está esperando você vacilar para te fazer o mal. Está esperando você fez um treino, não se esquece, vai vingar de você. E na verdade, Paulo está falando de algo natural da vida. Ó, não coloque Deus, não terceirize a sua responsabilidade para aquilo que você está fazendo. Não coloque na costa de Deus o que você fez. O que você plantar, você vai colher. O que ele está dizendo é exatamente o contrário do que as pessoas têm um entendimento comum, né? Não coloque na responsabilidade de Deus aquilo que você fez. Porque o que você plantar, você vai colher. Isso começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus chega lá, encontra o Adão escondido entre as árvores, ele fala, Adão, onde você está? Eu estou escondido, Senhor, porque eu estou com vergonha do Senhor, eu descobri que estou nu. Por que a gente contou que você estava nu? Por um acaso você comeu da árvore que eu te falei para não comer? Ele disse, a mulher que o Senhor me deu. O Adão, na hora, ele terceirizou a sua responsabilidade. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto, eu comi. Ele jogou um pouco para a A culpa é mulher, sua, a culpa é de Deus. e a culpa é sua, o Senhor me deu essa mulher. A mulher que o Senhor me deu, porque eu estava bem aqui. O Senhor me fez dormir, tirou uma costela, fez a mulher e me entregou. E ela me enganou. Se o Senhor não tivesse dado, estava tudo certo comigo.
Então, eu estou colhendo a consequência de algo que o Senhor fez. E desde o Éden, o ser humano terceiriza responsabilidades. O que o Paulo está falando é exatamente isso. Não terceirize a sua responsabilidade. Não coloque na conta de Deus aquilo que você mesmo fez. Se você estiver plantando, você é quem vai colher. Então, eu entendo exatamente isso, que essa é uma lei natural. Deus é pai de perdão, é Deus de segundas chances. Ele vai nos perdoar, mas as consequências das nossas atitudes, elas vão acontecer porque são naturais da vida. Deus é pai de misericórdia. O salmista diz que quem esconde as suas transgressões nunca vai prosperar, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Em Deus nós encontramos perdão, em Deus nós encontramos graça. Em Deus nós não encontramos vingança. Esse não é um atributo de Deus. Porém, perdoando-nos, mas naturalmente na vida nós vamos escolher as consequências daquilo que a gente mesmo plantou, né? Sim. É igual assim, eu já vi muita gente falando assim, Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas falam com um tom assim, de que Deus vai me vingar. E Não, nesse sentido, Deus perdoa, só que as consequências dos nossos atos, elas são naturais, isso em qualquer exatamente. âmbito da nossa vida, né? E falando nesse versículo que você falou agora, Deus é amor, mas também é justiça. Outro dia eu falei para uma pessoa exatamente sobre isso. Eu disse, olha, Deus é amor, mas Deus é justiça. E qual foi o maior ato de justiça de Deus? Foi morrer na cruz por nós. Deus pagou um preço. E lá na cruz, o amor e a justiça de Deus se encontraram. Deus revelou o seu amor, mas também revelou a sua justiça. Deus revelou o seu amor, morrendo por todos os homens. Deus revelou a sua justiça, não deixando passar impune. Só que Deus não escolheu matar ninguém pelo preço do pecado. Deus escolheu morrer. Então, o maior ato de justiça de Deus foi morrer no nosso lugar. Sim. Deus é justiça, escolhendo pagar o preço. Ele poderia passar o pano, ele é soberano. Ele poderia dizer, vamos passar o pano, esquece. Vou passar o pano por isso. Mas ele não fez isso. Ele escolheu morrer. Deus não escolheu matar ninguém, ele morreu. Na cruz, o amor e a justiça se encontraram de forma plena. Então, o maior ato de justiça de Deus foi morrer por nós. E o maior ato de amor de Deus foi também morrer por nós. Né? Então, o Deus de justiça é o Deus que escolheu morrer. Para nos perdoar, para poder nos trazer de volta para o seu convívio. Agora, a nossa vida tem consequências, o mundo é consequente. Deus nos criou em um universo consequente. Ele pagou o preço das consequências eternas da nossa vida. Mas nós temos ações que vão gerar consequências no nosso dia a dia. Isso é natural. Sim. Aqui a GCN comentou aqui, ó. É mais fácil achar um culpado do que assumir a culpa, né? Com certeza, sempre, né? Fato. A gente tem essa mania de responsabilizar os outros. Eu estou assim por causa daquilo. Eu, por causa fulano fez isso para mim. O ciclano me deixou assim. Em vez de assumir, não culpa, mas responsabilização. Responsabilidade. Né? E a gente tem muito isso no meio cristão. Colocar a responsabilidade toda sobre Deus. Eu oro, porque, gente, orar sem agir é muito fácil. É só falar com Deus e uma conversa, né? Falar é muito fácil. Então, oro, aí não acontece o que eu pedi, o que eu estava pedindo em oração, então, naturalmente, já falo, não tenho isso porque Deus não quis. Não tem isso porque Deus, será que Deus está querendo me ensinar com isso? Deus está querendo te ensinar, meu irmão, que se você não fizer aquilo que tem que ser feito, nunca vai ter o resultado esperado. É isso. O meio cristão hoje coloca a culpa ou em Deus ou no diabo, né? Na verdade, é sempre assim. É em Deus ou no diabo. Ou o levante do diabo, ou o diabo está levantando contra a minha vida, ou é Deus que está querendo me ensinar alguma coisa. De alguma forma, eu terceirizo a responsabilidade. Ou quando eu me culpo, eu me torno depressivo, choramingando e me entrego. E não é a culpa também que Deus nos quer, nem o medo. Não. Deus quer que a gente assuma responsabilidades com maturidade, né? Não precisa se consumir pela culpa ou pelo medo também. Deus não quer um medo no nosso relacionamento com Ele. Deus quer pessoas consequentes, que assumam as responsabilidades, né? Que vivam pensando de forma madura sobre a vida. Com certeza. Eu
Tava até conversando com o senhor hoje mais cedo e perguntando, né, que será que existe um jeito de plantar só coisas boas? Acredito que não. Eu acho que nós somos seres humanos, a gente vai errar sempre. É por isso que a gente precisa de Deus, de um Deus de amor. Né? A gente vai errar muitas vezes na vida, vai continuar errando, porque a gente é humano. Mas Deus escolheu nos amar assim. Agora a gente precisa aprender conosco mesmos, aprender com os nossos erros, aprender com os nossos acertos, aprender com as coisas que a gente passa na vida, para mudar a forma do plantio, para mudar as sementes que a gente planta. Eu acho que a gente Sim, ficar se auto-enganando, dizendo, não, você é assim mesmo, não, eu sou assim mesmo, e começar é um auto-engano isso, né? Não, eu sou assim. sim, Não, tá tudo certo. É porque eu sou desse jeito. Meu pai era assim, minha mãe era assim, eu nasci assim. Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu exatamente. cresci assim. Eu sou Gabriela. Meu signo é esse. É. Até no Então, signo a eu sou pessoa joga assim tudo, porque né? sou desse signo. Eu sou virginiano, eu sou libriano, é por isso que eu sou assim. E não assume, né? Exatamente. É uma grande dificuldade do ser humano assumir responsabilidades. Sim. Que apesar que tem outras coisas que influenciam, igual a gente falou de signo, pode ser que tenha uma certa influência. Pode ser que a Aham, genética tenha uma certa influência, o com ambiente que certeza. você vive tem uma certa influência, mas a responsabilidade pelos seus atos, pelo seu plantio, vamos dizer assim, é sua. É minha, Uhum. dos meus atos, do meu plantio. Então, assim, a gente não quer trabalhar com culpa, se sentir culpada. Ah, Exato. então o lugar que eu tô aqui hoje, o jeito que a minha vida tá hoje, é culpa minha, eu sou uma pessoa horrível, onde eu tô é só culpa minha. Gente, culpa não. Responsabilidade? Sim. Uhum, exatamente. Nem culpa, nem vitimismo, né? Ser a Exatamente. vítima sempre de tudo também, isso não é saudável, né? Isso é um sinal de imaturidade. Sim, tem até uma frase que fala assim: eu não sou o que fizeram de mim. É uma frase de algum nome da psicanálise. Eu não sei se é de Freud ou de Jung, eu acho que é Jung. Ele fala: eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu decidi fazer com o que fizeram comigo. Eu vi uma frase muito parecida com essa, diz assim, ó, ninguém me fere, eu me firo com as coisas ou com palavras que as pessoas me fazem ou me falam. Eu escolhi me ferir, mas ninguém me fere, sou eu que escolhi me ferir. Porque Exatamente. a gente, às vezes, dependendo do dia, uma palavra me fere e o outro dia ela não me fere. Nós somos assim, a gente muda o humor, muda a forma que a gente está pensando. De repente, em um dia, uma brincadeira te fere. No outro dia, uma Exato. brincadeira te diverte. Então, a gente é assim, né? O ser Aham. humano tem essas características. A gente é variado, tem muita variação de humor, de estado mental, de estado de espírito no momento. E talvez eu me firo com algo que não foi feito para me ferir. Com alguém que não queria me ferir. Mas eu acabo me ferindo, né? Aham. Sobre a lei da semeadura, falando assim que tudo que você planta, você vai colher, eu vejo ela não só como uma questão bíblica, como uma, Com uma lei certeza não é, né? bíblica só. É uma lei universal. Assim como a lei Universal. da gravidade. A lei da gravidade diz que, né, tudo é atraído para o centro da Terra. Então, se eu Uhum. jogar essa reguinha aqui, ela sempre vai cair para baixo. Todas as vezes. É consequência. A ação gerou uma consequência da queda. Assim é na nossa vida. As nossas Uhum. ações, no que a gente age, gera consequências, Com sejam elas certeza. positivas ou não. E aí a Uhum. gente tem muito visto falar assim que o que você planta de positivo ser ligado somente à religião, à igreja, à obra do Senhor. Então, assim, eu vou Não é passar só muito isso, tempo na né? igreja, eu vou só orar, eu vou só assistir palavra e todos os âmbitos da minha vida vão estar resolvidos? Não, com certeza. O ser humano ele é um ser completo, ele não é ele é um ser biopsicossocial. Biopsicossocial, ele é biológico, ele é psicológico, É ele é social e ele é biopsicossócio ou espiritual. espiritual? Exatamente. Então, nós somos assim, nós não podemos dividir uma parte nossa, então nós somos um todo. A gente é filho de Deus o tempo todo, mas a gente é ser humano o tempo todo, a gente é seres em construção o tempo todo, nós estamos vivendo no mundo. E tudo na Sim. nossa vida está interligado, eu acho, né? Com certeza. Somos seres completos. Tem que estar trabalhando todas essas esferas da vida da gente, Uhum. né? Não só uma. Não adianta eu cuidar só do meu.
bio, que é o corpo físico, Corpo tem biológico, que é né, corpo psique, biológico, né? tem, né, o psique também, não é só junto. Não é só o social E nem o espiritual ou e emocional, né? nem só o espiritual. Então, é um conjunto, né? Exatamente. E outra pergunta aqui para a gente refletir. Será que a gente tudo que a gente colhe foi a gente que plantou? Eu penso que não, né? Eu estava falando com você hoje mais cedo. Por exemplo, teve tanta gente que não plantou nada e morreu de Covid agora. O Covid, Exatamente. alguém plantou, nós falamos sobre isso. Foi o Individualmente, não. social, né? Individualmente não Nesse, foi uma nessa pessoa questão só, foi social. Por um exemplo, agora plantio social. em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na Bahia, teve muita gente que talvez que fosse defensor até, que não fez nenhum mal ao meio ambiente, mas que colheu uma enchente, desabamento e morreu. Ela colheu uma colheita que ela não plantou. Alguém plantou. A humanidade está plantando, né? Um Sim, Covid-19 que está assolando o mundo inteiro. Quantas pessoas que não plantaram aquilo, mas que colheram isso socialmente, mas não foi ele que plantou, né? Uma exato. pandemia tomou conta do mundo inteiro, morreu tanta gente boa. Talvez morreu gente que procurava cuidar da saúde, que não maltratou o meio ambiente em nada e morreu numa enchente, morreu num deslizamento, morreu num tsunami no Japão alguns anos atrás, morreu em algum terremoto, morreu em algum maremoto, morreu em ações que os próprios seres humanos criaram, mas que aquela pessoa não colheu aquilo. Ela não plantou aquilo, na Sim. verdade. Mas alguém Aham. plantou, né? Agora, e tem coisas que a gente não planta, mas a gente acaba colhendo por causa de outras pessoas, por causa do você é social. A gente não está vivendo isolado no mundo, né? Somos seres sociais, né? Somos Então, seres assim, sociais. acaba que o todo planta e acaba Uhum, que o todo exatamente. colhe também, né? E eu vejo duas questões. Primeiramente, tem essa parte que o senhor falou. Tem muita coisa que igual uma plantação mesmo, que às vezes os pais plantam, né? E os E filhos os filhos colhem junto, colhem, tanto negativo quanto positivo. com certeza. E tem coisa que a gente planta também que a gente não colhe. A gente vai. Uhum, Igual tem árvores que você planta e rapidinho a colheita vem, tem aquelas coisas também, aquelas plantas que você planta e depois de muitos anos. Qual que é o uhum. ditado que o senhor falou mesmo? Das tâmaras? É uma fala, né, um ditado árabe, quem planta tâmaras não come tâmaras. Que quem planta não colhe, porque parece que ela demora quase 80 anos, alguma coisa assim, que ela demora para plantar. Então, quem plantou a semente dela geralmente não vai comer, Geralmente mas já faleceu. geralmente já faleceu. Quer dizer, ele plantou para os filhos comer, mas ele vai deixar de plantar por isso? Né? Não. Não. E talvez ele está comendo tâmaras que outra pessoa plantou, mas ele está Exatamente. plantando, né? Ele está comendo tâmaras, ele tem semente porque ele já comeu dessa tâmara. Então ele tem a semente para plantar porque ele comeu uma tâmara que outra pessoa plantou. E quando ele Sim. escolhe plantar, isso é uma semente boa, provavelmente ele não vai comer daquela semente, mas ele vai deixar para que outras pessoas comam, né? Esse altruísmo é muito importante também na vida. Você semear, você plantar, pensando não só em você, não esse sentimento egoísta, mas esse sentimento altruísta de fazer o bem para as outras pessoas. Isso é um plantio que talvez eu não colha, mas não tem problema. Provavelmente eu estou comendo as tâmaras que alguém já plantou e que também não comeu. Então eu posso plantar Verdade. e outros vão comer, né? Isso esse altruísmo é o que embeleza o ser humano, nos torna mais humanos, né? É verdade. E eu tava pensando sobre uma coisa também. Na vida, nem tudo que acontece a gente está colhendo algo, mas Uhum. tudo a gente está plantando. Tá plantando, exatamente. A vida não é só colheita, mas ela é plantio o tempo Ele é inteiro. plantio, né? Sim. E aí entra uma questão. É preciso plantar consciente. Uhum. Saber o quê? Saber o que que eu estou plantando, né? E para saber o que que eu tô plantando, eu primeiro saber o que que eu quero colher. O que que eu Exatamente. quero colher? Quem quer colher banana vai plantar a semente de banana no terreno próprio para semente de Uhum. banana, com fertilizante próprio para semente para banana, né? Uhum. Então, se a gente quer definir o que que a gente quer plantar na nossa vida, o que a gente quer colher. Ah, eu quero colher um relacionamento saudável, eu quero colher uma família estruturada, eu quero colher organização financeira, uma Uhum. velhice despreocupada da vida financeira, eu quero colher uma saúde boa.
tudo isso, você escolhe o que você vai colher. Escolhendo o que você vai Exatamente. colher, aí começa o plantio. O que eu vou plantar? Para ter um bom relacionamento, vou plantar o quê? Respeito, vou plantar uma boa comunicação, né? Amor, perdão, gentileza, carinho, cordialidade, né? Porque Isso. dependendo do que eu estou plantando, eu não posso me iludir de que vou colher outra coisa, né? Tem É pessoas que se verdade. iludem, né? Tá plantando semente de mamão e tá esperando que no pé de mamão vai ter um galho que vai dar manga. Essa é ilusão. Exato. É igual eu falei a questão de plantar no lugar certo. Nessa questão de Uhum, relacionamento mesmo. Tem muita gente que fala assim, nossa, meu relacionamento tá fragilizado, a gente vive brigando. Por quê? uhum. Porque ela me acha ausente. O que eu vou fazer? Vou mais tempo ainda na igreja para orar. Vai ficar mais Vai ausente ficar mais ainda, ausente em casa, né? achando assim que tá arrasando no que tá plantando. Entendeu? Então tem que E, ser e consciente. principalmente nessa questão conjugal aí do relacionamento, entra aquela questão que nós falamos no começo da live sobre terceirizar a culpa. Em quase praticamente todos os relacionamentos em crise que eu já conversei, eu já falo com casais, aconselho casais há muitos anos, em praticamente todos as pessoas estão de um lado jogando a culpa do outro lado. Meu casamento é ruim, mas por causa da minha mulher. Se o meu marido mudasse, se a minha mulher mudasse, eu tenho na ponta da língua tudo que o outro precisa mudar para que o casamento dê certo. Já tem a listinha feita, prontinha para Feitinha. Mas eu o que não que tenho você precisa nada. mudar. E eu me desculpo daquilo que eu preciso mudar. Eu vivo Sim. jogando, terceirizando a responsabilidade. É o que nós falamos no princípio, né? Eu quero terceirizar as responsabilidades. Eu quero jogar para o outro aquilo que eu deveria estar fazendo. Eu quero fazer com que alguém tenha a responsabilidade dos fracassos que eu tenho, né? Se o meu casamento tá ruim, é a minha mulher que é culpada. A culpa é de quem? Com certeza dela. Como diz o Eduardo Gomes, que até entrou na live aqui, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, geralmente, eu coloco no outro, né? Exatamente. Se E ela isso é é minha, eu desde coloco a em quem primeira quiser. Eu pessoa vou da colocar no Terra. outro. Até quando você escutou o exemplo, até Adão errou, aí falou o quê? Foi a mulher que tu me Foi a mulher, deste. e quem me deu foi o Senhor. Até Deus é É. responsabilizou de alguma forma, né? Então, Uhum. o ser humano tem essa triste característica de tentar terceirizar. E aí é por isso. É o cara que, por exemplo, trabalha, é trabalhador, mas ele gasta tudo que ganha. Ele ganha 5.000 Às por vezes mês ganha e gasta 10 mil. 6. Ou ele ganha Exato. 10.000 e gasta 11. Daqui a um ano, ele está devendo uma grana aí, descontrolada, e aí começa a colocar a culpa em Deus, o que está acontecendo, e É porque eu ele não sou dizimista. é porque eu não sou dizimista, ou é o devorador, Deus está me castigando, Deus mandou o devorador na minha casa, mas o devorador é ele mesmo, devora tudo que ganha, né? Ele que tá devorando tudo. Ele é o devorador, ele não percebeu, não abriu os olhos para perceber, gente, o que eu posso fazer? Eu começo a terceirizar a culpa, achar que o Sim. diabo está trabalhando contra a vida dele, achar que o devorador está na casa dele, achar que Deus está castigando ele, achar que tem uma maldição sobre a vida dele, ele não para falar assim, peraí, deixa eu anotar aqui tudo que eu estou gastando, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, fazer um plano. E aí ele entra Será que eu nesse tô negócio. plantando isso, né? Será Será que... quais Exatamente. são as minhas ações que estão levando a isso? O Eu que estou eu posso plantando mudar? controle econômico, controle financeiro dos meus gastos para mim dar conta de viver dentro que eu ganho. E aí, às vezes, eu entro para esperar coisa fora, depois eu fico desesperado. E eu vou terceirizar a culpa. E a gente precisa assumir responsabilidades, ter pensamentos e atitudes maduras e consequentes, entender que tudo que a gente faz tem uma consequência. E isso não é da conta de Deus, não é nossa conta. Então, o que Paulo está dizendo, olha, não se engane, Deus não vai se deixar escarnecer. Tudo que o homem semear vai colher. Mas é você, não é Deus que está fazendo, é você. Deus nos perdoa, Deus nos dá misericórdia, mas nós estamos plantando e vamos colher. Não coloque isso na conta de Deus, não terceirize, né? Isso, o Dudu fez um comentário aqui, ó. Ah, Já colhi muita coisa que nunca plantei. E já plantei exatamente. muita coisa que nunca Que nunca colhi. colhi. A vida Ô, é essa, Dudu, né? talvez você não colheu ainda. Você é muito jovem, meu jovem. Talvez ainda vai colher. Talvez você plantou uma tâmara. Talvez eu completar uma tâmara e é só as loirinhas que vai Talvez colher. as suas loirinhas aí vai As colher, viu, filhinhas. Dudu? Porque tem gente que planta um pé de milho e 4 meses depois ele já está colhendo. Mas tem gente que É, planta uma tâmara, que vai sair os frutos dela só daqui a 80 anos. E talvez nem você colha.
E talvez você já comeu muita coisa que outras pessoas plantaram. E talvez você já está plantando muitas coisas que outras pessoas vão colher. Isso é da vida também, né? Talvez você não esteja a tempo, ou ainda não chegou o tempo de colher. Porque a gente é assim nas plantações. A gente planta coisas que nascem em pouco tempo e que nasce e vai durar muito tempo. Né? Você planta um coqueiro. Coisa que você planta só uma vez e não precisa ficar regando, que ele se cuida sozinho. Outras coisas que você tem que estar lá adubando, cuidando diariamente, regando, né? porque senão morre e não adiantou Exatamente. nada do que você plantou. Essa semana mesmo eu estava conversando com um homem que ele comprou uma chácara e ele falou, olha, tem 2 abacateiros lá. Que ele comprou a chácara e estava lá, ele não plantou. Mas ele estava falando exatamente isso, ó, colhi agora 800 abacates, vendi todos. Então ele falou sobre essa questão, e eu lembrei hoje quando a Raíssa falou sobre esse tema, sobre isso. Ele não plantou aqueles abacateiros, mas ele colheu os frutos. E vai colher. Né? Não foi ele que plantou? Não foi ele que plantou. Ele comprou a chácara. Eu entendi você falar que tinha sido ele que plantou, só que não dava trabalho nenhum. Que não, mas ele plantou mandioca, ele plantou milho. Aí ele falou assim que o abacateiro é bom que ele não tem nem que mexer lá, mas ele tem uma plantação de mandioca na chácara da vizinha, que não dá plantando nada. Tem uma plantaçãozinha de milho, tem a plantaçãozinha de várias coisas que ele tem lá na chácara dele. Ele até questionando que a vizinha não planta nada. E não tem nada. Às vezes fica pedindo, tendo uma chácara do mesmo tamanho, pede as coisas para ele. Aí falando sobre isso, ele tem 2 abacateiros que estavam lá e hoje ele nem olha para o abacateiro, só na época de colher ele vai lá e colhe. Né? Mas assim, ele tem outras plantações que ele está cuidando sempre. Que tem que estar lá capinando, tem que estar lá tirando as ervas daninhas, talvez tem que pôr adubo, ele tem que estar cuidando, né? Para colher. Isso aí cabe na vida da gente, né? Com certeza. Aí, algumas coisas na vida da gente a gente planta uma vez só. Você faz aquilo, você vai ter a colheita depois. Outras coisas não. Outras coisas você tem um cuidado diário para ir plantando. E, gente, também a gente tem que observar qual é a terra fértil que você está plantando. Estava comentando com meu pai também hoje que a gente plantou já muito trabalho em terra infértil. Infértil pra gente, né? Pra gente era infértil, né? Mais de coisa que a gente tem conhecimento. A melhor coisa para você plantar um plantio e colher aquilo é conhecer sobre. Exatamente. Você não plantar algo que você não sabe cuidar. Você não plantar algo que você nem sabe como é que colhe, por exemplo. Você não sabe nem como é que cuida. Né? A gente... serve. Exatamente. Ou você plantar, por exemplo, frutas que não é do nosso país, que não é do nosso clima, aí você vai e planta aqui que não vai dar nada. Né? Você tá perdendo tempo, às vezes, plantando coisas que você nem sabe cuidar, nem sabe o que vai acontecer. Ou você planta uma planta que quando nascer você nem sabe o que planta é aquela. Você joga uma semente lá e depois quando nasce você até quer capinar, porque arrancar você pensa que é erva daninha. Né? E falando sobre a erva daninha também, trazendo analogia para a nossa vida, tem muita coisa que a erva daninha é uma coisa que nasce sem a gente precisar plantar. São os problemas, né? Vamos usar a analogia da erva daninha para os problemas da vida. Eles aparecem sem você ter plantado. Eles Exatamente. Só e aí, qual que é o trabalho da gente? É arrancar, né? É limpar a sua plantação. Manuela, minha filha de 7 anos, quando ela chega com algum problema, eu falo, respira, minha filha, que problema foi feito para resolver. O problema existe com uma única finalidade, só uma. Calor. Eu tô vendo que o senhor tá suadinho aí. Tá um calor brabo aqui. Deixa eu pegar A questão de a gente tem que resolver. Então, não resolver problemas que vão aparecendo no nosso dia a dia também faz atrapalhar a nossa colheita. Seja em que aspecto for. Assim como não tirar as ervas daninhas atrapalha no plantio de... Né? E ficar gastando tempo e preocupado. Quem plantou essas ervas daninhas aqui também? Ficar caçando, demorando tempo. Tá cheio de erva daninha na minha plantação. Isso. Então tem muita gente que perde muito tempo da vida caçando culpados e deixa o problema de lado. Então a gente tem que deixar de procurar culpados e começar a procurar soluções. Começar a procurar resolver, como você disse, o problema foi feito para resolver e não para ficar caçando quem são os culpados. Né? Então a gente às vezes perde muito tempo, gasta energia
com ficar lá questionando quem foi que plantou essa erva daninha na minha lavoura, quem foi que semeou aquele De quem espinheiro, que é a culpa? De de quem que é quem a que é culpa a daqui tá culpa, cheio de né? mato? Então você está perdendo tempo, irmão. Comece a arrancar as ervas daninhas, comece a resolver os seus problemas, comece a cuidar da sua lavoura, e aí vai dar tudo certo. O tempo que você perde procurando culpados, ele é um tempo perdido. Mas o tempo que você gasta procurando soluções é um tempo que vai resolver o problema e vai melhorar a sua colheita. Nossa, senhor, falando sobre isso, né? Esse tempo atrás eu estava com algumas pendências na minha vida, pendências da vida de adulto mesmo, coisinhas pequenas que a Uhum. gente vai deixando de resolver e vai acumulando, né? Uhum. Aí eu peguei para resolver mesmo, fiz uma agenda. Eu funciono na base da agenda, então eu anoto tudo que eu preciso fazer todos os dias, porque é assim que funciona. E aí eu fui colocando o que eu precisava resolver. Ir no cartório, fazer tal coisa, ir no banco, fazer tal coisa, ligar em tal lugar para resolver tal documento. É incrível o tanto de peso que gera na vida da gente, de problemas pequenininhos que ficam para resolver, que é só a gente resolver. Não Uhum. tem dificuldade. É só porque vai amontoando, é igual a erva daninha, pequenininha, atrapalha, mas é só você puxar. Quantos Uhum. micro probleminhas estão tomando conta da sua vida, da sua rotina, tirando energia da gente, por ficar preocupado? Que enquanto você não resolve, você fica preocupado com aquilo, volta e meia Uhum. você lembra, você pensa, a energia tá sendo gasta. Uhum. Ela só não tá sendo gasta na direção certa, que é para Porque resolver. tá te incomodando, mas a erva daninha continua lá, né? Eu tô falando de quem é a culpa, quem plantou essa erva daninha, quem mandou isso aqui não tá me atrapalhando, isso aqui tá fazendo minha árvore morrer, minha planta É. morrer, mas não arranca. E esse é um grande problema nosso também como seres humanos, a procrastinação, né? Sim, Está muito, sempre muito. tentando deixar para depois, está sempre tentando, depois eu resolvo, depois eu mexo com isso. A gente vai perdendo tempo numa vida tão preciosa, que passa tão rápido. A gente vai perdendo tempo com coisas sem sentido. E vai Sim, deixando as coisas se tornar urgentes. E aí, de repente, você vai começando a cuidar das urgências e deixando as coisas importantes de lado na vida. Porque tudo que você não verdade. cuida do tempo certo vai se tornando urgente, Mas você vai né? melhorar algumas coisas. A Marcelene colocou aqui, ó, Marcelene Martins. Uhum. É tão importante ter o conhecimento daquilo que se planta, senão você não sabe diferenciar o que plantou das ervas daninhas. Exatamente, eu falei isso agora, né? Você planta uma árvore, você não conhece, não sabe nada, ela nasceu, você quer cortar, você já está pensando que é outra erva daninha. Uma semente está lá, uma árvore que nasceu já, o seu plantio está a Isso caminho, aqui não foi eu que plantei, não. sua colheita está a caminho e você nem sabe. Sua colheita tá, a sua lavoura está boa e você não sabe, porque você nem se preparou para aquilo. Daqui a pouco você está cortando a sua colheita junto com a erva daninha achando que não deu certo. Mas deu tudo certo. E no tempo certo você vai colher, mas se você não souber, você tá perdendo tempo, você está, às vezes, até com aquilo que está dando certo, você está achando que não está. Né? Verdade. Porque você nem Eu vi um conhece. meme, eu Ah, vi um meme esse dia pra trás na internet que algumas pessoas compartilhando assim, ó. Dizem que cada um planta o que. Colhe o que planta. Então, eu acho que eu tô na lavoura de outra pessoa, porque eu não plantei isso aqui, não. Isso aí eu acho que alguns casos pode ser, mas eu acredito muito em falta de consciência das ações, falta de exatamente. autorresponsabilização. Uhum. Essa questão de sempre terceirizar, né? Eu não plantei Sim. isso. Eu nunca fiz isso, né? Outra Talvez você coisa fez mesmo, sem essa questão de intenção. choque de gerações, por exemplo, alguém fala assim, o pai fala assim, eu nunca fiz isso com meu pai. Eu estou vivendo uma geração muito diferente e talvez ele também nunca recebeu do pai ou ele nunca fez pro filho aquilo que o pai fez para ele ou ele não percebeu que ele está num mundo diferente. Então, há Sim, muitas coisas acontecendo por falta de conhecimento, muitos choques nas relações, por falta de a gente perceber o nosso tempo. Tudo tem seu por tempo. exemplo, é, é igual falar, por exemplo, eu não desrespeitei meus pais, ou seja, eu não Uhum. plantei isso, e agora meus filhos me desrespeitam. Mas Uhum. talvez não sabe plantar o relacionamento com os filhos. Soube, às Exato. vezes, plantar com o pai, mas não sabe plantar um bom relacionamento, uma boa comunicação com os filhos. Com os filhos. Não é Ele verdade? soube, ele soube, ele soube cuidar, respeitar o pai.
mas ele não está sabendo como conquistar esse respeito dos filhos, né? Ou Sim, como desenvolver um relacionamento com os filhos a ponto de que os filhos escolham obedecer, escolham honrá-lo e respeitá-lo, né? sim. É, E hoje a gente vê que a nossa vida hoje, no geral, nossa vida, fala minha, do senhor, de quem está assistindo, Uhum. todo mundo. Ela é um resultado, querendo ou não, ela é um resultado do que você plantou ou deixou de plantar nos seus últimos anos. Com certeza. Eu vejo muito isso e esse dia pra trás estava muito numa vibe de pensar nisso, de pensar assim, Uhum. cara, aquela famosa leve crisezinha de idade, né? Eu tava, caramba, eu tô com 27 anos, falta 3 anos pros 30. O que que eu plantei? Porque por muito tempo eu tava plantando, assim, só jogando as sementes assim, sem nem ver o que tava plantando, Eu né? achei ela Eu falou uma coisa plantei, interessante aqui, ó. deixa eu ver. Ela falou que, assim, é maravilhoso o papo, porque tem muita coisa que a gente já sabe, só precisa ser relembrado. Pois frequentemente nos esquecemos de prestar atenção. Com certeza a gente, Exatamente. principalmente esses nossos papos aqui, é de coisa cotidiana mesmo. Não é para trazer coisa nova, não é para reinventar a roda. A gente quer conversar sobre a vida. E talvez é É. relembrar coisas que a gente está, que às vezes está amortecido dentro da gente, né? É E um no papo, dia a dia é um papo a gente vai informal. tanto no automático, né, que a gente nem para pensar sobre essas Uhum. coisas cotidianas. A gente não Como nós para para falamos refletir. na live passada, aqui na nossa casa, sempre que eu viajo, toda semana, mas quando eu estou em casa, a gente se reúne na mesa do café da manhã e às vezes se levanta quase na hora do almoço. Batendo papo. Eu, a Raquel e as meninas, as minhas filhas, até a minha netinha, a gente bate papo aqui, Os genros. conversa sobre tantas coisas. Então aí a Raíssa me convidou para isso, para trazer para cá, para a rede, para compartilhar com vocês. Um bate-papo informal em que a gente cresce, a gente troca informações. Então aqui em casa a Sim, gente conversa, minhas filhas me ensinam, e a mãe delas também, nos ensina, a gente ensina, a gente troca. Há uma troca aqui. E aí tem coisas que a gente já sabe, mas que numa conversa dessa ativa dentro da gente. Então nosso propósito aqui não é trazer um papo tão profundo de trazer coisas que você nunca ouviu falar, mas talvez um ponto, uma pode acontecer analogia, algum ponto. alguém não ouviu Mas falar, talvez coisas mas do cotidiano vão dar um start em você. Vão te ajudar a sim, repensar a sua vida, né? Coisas que estão dentro de você que você. Talvez as ervas daninhas estão abafando essa lavoura aí, né? sim, é verdade. Lembrei de uma história que o senhor contava quando eu era pequena. Ah, Falando assim do casamento. O senhor falando assim que tinha um casal que estava dando muito errado, muito. Tava brigando muito, tava querendo separar tal. E aí ela procurou um conselho, a mulher, e alguém, essa conselheira falou assim pra ela, ó, vai fazer o seguinte, eu quero que esse homem morra, eu odeio esse homem, ele só me faz mal. Ela vai fazer o seguinte, você vai pôr esse pozinho aqui, todo dia você vai pôr um pouquinho na comida dele. Dentro de uns 3 meses, 4 meses, ele vai você morrer vai botar lentamente. ele vai morrer lentamente e não dá para aparecer na biópsia nem nada. Só que tem que ser o seguinte: você tem que tratar ele o melhor que você conseguir dentro desses 3 a 4 meses aí, porque senão você vai ser suspeita. Para você não ser suspeita de nada, você tem que tratar ele bem, sempre muito educada, receptiva, carinhosa, fazer de tudo para E aí, quando ele morrer, ser ninguém vai suspeitar livre de de você. suspeita. Exato. Aham. Aí diz que depois de 2 meses, né, ela chegou lá nessa pessoa e falou, pelo amor de Deus, eu não, como é que faz? Tem um antídoto? Porque meu casamento agora tá muito bom. Eu não tô brigando mais. Né, assim, porque o jeito que Uhum. ela tava tratando ele, a, a forma como o tratamento, a educação, gerou nele, ela plantou e Uhum. colheu de volta um relacionamento saudável, um relacionamento bom. E aí o cara virou pra Exatamente. ela e falou assim, ó, não tinha veneno nenhum, não. O veneno Eu que só te tava dei uma atrapalhando seu casamento. farinhazinha, né? Eu te dei uma farinha, exato. E aí eu só queria te mostrar que com a mudança das suas ações, né? Que se Com a mudança do você seu se plantio, a responsabilizar, colheita é não é? diferente. É o que eu falei agora há pouco. Se você se responsabilizar, as coisas vão mudar. O problema é que a gente sempre quer terceirizar, quer jogar para o outro, sabe? E aí a gente tenta terceirizar a responsabilidade da gente sempre. Mas se você se responsabilizar e falar assim, o que, que eu posso fazer?
Eu casei com esse homem, eu casei com essa mulher, ele era tão bom. O que eu fiz para ele mudar assim? Minha esposa era tão boa comigo, eu já estava tão estressado, ela está tão diferente. Meu marido era um cara tão gente boa quando a gente namorava. Hoje parece que ele está frio, distante, agressivo. E aí, em vez de eu começar a pensar no que ele está fazendo, eu começar a pensar o que eu fiz para que aquele homem ou para que essa mulher mudasse assim comigo, desse jeito. Aonde eu mudei? O que eu posso fazer para trazer de volta aquele homem ou aquela mulher por quem eu me apaixonei? O problema é que eu não faço isso. Eu terceirizo, eu jogo para ele. Poxa, era tão bom, mas se ele voltasse a ser daquele jeito, mas eu não consigo olhar para mim e me enxergar e dizer assim, o que eu posso fazer para mudar as coisas? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que eu posso fazer para trazer de volta aquele relacionamento que eu tive um dia? Né? Esse é um pensamento muito válido mesmo. Só que tem as salvas, as exceções, né? Que a gente for pensar só nesse contexto também, tem muito contexto. Não, já tem um cara que, às vezes, a pessoa que já é agressiva por natureza, né? Isso. Não, aí sim, aí é diferente. Estou falando de alguém que chega a ser abusivo. Então, assim, nem sempre é o que eu fiz, né, que vai colher. Mas o abusivo, ele é abusivo sempre, né? Eu estou falando de alguém que teve um relacionamento bom, um relacionamento sadio, e ele foi se deteriorando com o tempo. Existem pessoas que ele já era abusivo, talvez eu só não percebia. Mas que ele escancarou essa abusividade, aí é diferente. Aí já vem a colheita do plantio que foi errado ao escolher lá atrás. Exatamente. Porque o abusivo, a pessoa que é opressor, ele já vai dar sinais, que a gente às vezes não quer perceber. Mas o abusivo, o opressor, ele vai dar esses sinais. Quando eu falo essa questão de eu olhar, é de alguém, de um relacionamento que ele era bom, ele era saudável, ele era gostoso, mas ele foi se perdendo com o tempo. É diferente de alguém abusivo, né? Porque o abusivo, ele já é abusivo até no namoro, só que às vezes a moça ou o rapaz, a pessoa que está no relacionamento, que não quer perceber. Tapa o sol com a peneira. Tapa o sol com a peneira. Aí é outro caso, são dois casos diferentes, né? É alguém que tapa o sol com a peneira, até o dia que ele não aguenta mais, ele percebe que está num relacionamento abusivo. Aí é outra história, né? Sim. Sobre essa questão de autorresponsabilização, a autorresponsabilização, ela tem uma questão tão massa, só que ninguém presta atenção nisso. Já que ninguém presta atenção, eu vou falar aqui agora para a gente refletir junto, né? Levando em consideração que a gente não tem controle sobre o comportamento do outro, não tem controle sobre o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro... né? A gente não tem controle, a gente tem controle só sobre as nossas ações. Não é muito mais fácil resolver uma situação se a responsabilidade for sua do que do outro? Com certeza. E a culpa é minha em alguma coisa? Se a responsabilidade é minha, bom demais, já sei o que mudar. Tá fácil. Agora, já pensou se os meus problemas da minha vida, eu depender da boa vontade da outra pessoa querer mudar? Da outra pessoa querer fazer o que for certo para resolver? Se a resolução dos problemas está na minha mão, exatamente, se eu sou o culpado / responsável por aquilo, melhor, muito mais fácil de resolver. Com certeza. De ter a solução, de solucionar. Só que aí vai ter a pessoa não quer ter paz, né? Quer ter só razão. Não quer solucionar. Esse é o problema. Aí você pega um casamento, por exemplo, nós falando do casamento aí, um casamento que começa uma crise, às vezes ela se arrasta por muitos anos, sempre um tentando jogar a culpa do outro, sendo que se a pessoa se autorresponsabilizasse, poderia resolver rapidamente. Mas vai se arrastando até os dois não aguentar mais, porque os dois estão terceirizando a responsabilidade. Os dois estão colocando a culpa no outro. E aí a crise vai se arrastando, vai aumentando, até se tornar insustentável e insuportável. Um trem que poderia ter resolvido lá atrás e ter vivido dias felizes. As pessoas estão vivendo dias de angústia, de amargura, de opressão, às vezes porque os dois estão terceirizando a culpa. Né? Ou alguém, por exemplo, que está...
entra da questão da procrastinação, de deixar para depois. Da E procrastinação. procrastinação não é Outra só vez que nós falamos sobre esse tarefas não cara. feitas. Ou esse cara, por exemplo, que ganha até bem, ele ganha dentro do que ele poderia viver, mas ele vive gastando irresponsavelmente, vive angustiado, pegando empréstimo aqui, devendo com o agiota ali, sofrendo. Se ele parar e falar assim, gente, o que eu posso fazer? O que eu estou gastando que eu posso parar de gastar? Como que realizar? Talvez ele vai conseguir enxugar um pouco e viver em paz, tranquilo, sem dever ninguém, dentro daquilo que ele ganha, sem mudar nada no ganho dele. Se ele mudar se ele começar a olhar para o que ele está gastando, talvez ele mude a história dele e para o sofrimento, sem ter que ganhar mais. Ele está pensando, eu tinha que ganhar tanto, eu tinha que ganhar mais para mim dar conta. E aí esse cara, se ele continuar, se ele ganhar 10 e passar para 15, ele vai ficar 2 meses legal. No terceiro mês, os 15 já não vai dar de novo. E aí daqui a pouco ele vai ter que ganhar 20. E quando ele passar a ganhar 20 salário mínimo, em 2 meses ele vai ficar feliz com 20 salários. No terceiro mês já começa a não dar. No quinto, sexto mês já está endividado de novo. Então ele precisa parar e se autorresponsabilizar. E começar a olhar, falar assim, o que eu posso fazer dentro da minha realidade? Né? E talvez os 5 salários que eu ganhava lá atrás seriam suficientes. O senhor falou uma frase aí, ó, que despertou outra coisa aqui também, ó, dentro da minha realidade. A colheita e o plantio, na verdade, ele tem que ser feito, não é comparando com o que o outro está plantando. É dentro da minha realidade. Olha, o que eu tenho? O que eu tenho hoje e o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Esse é o relacionamento que eu tenho? Esse é o filho que eu tenho? É esse? O que eu tenho, o meu emprego que eu tenho hoje é esse? A vida que eu tenho hoje financeira é essa? A saúde que eu tenho hoje é essa? Então, a partir disso, o que eu posso plantar com isso? Com o que eu tenho? Exatamente. Não idealizar, tipo assim, se eu tivesse uns filhos daquele jeito, eu plantava uma família feliz mesmo, eu colheria uma família feliz. Ou se eu tivesse um marido igual fulano, aí eu poderia plantar respeito e ter um respeito de volta, colher respeito. Né? Se eu tivesse tal coisa, eu estava até comentando com a Rafaela essa semana, a gente falando assim, vi umas pessoas pedindo na rua, né? E a gente comentou assim, nossa, se eu tivesse muito dinheiro, eu queria vir aqui e mudar a vida dessa pessoa. Dar tanto dinheiro que a pessoa ia ficar feliz. Aí nós refletindo mais a Rafaela, e eu falei para ela, falei assim, olha, na verdade, quem não faz com o que tem, não faz nunca. Não faz nunca. Você pode até não dar como mudar a vida dele, mas você pode dar como mudar aquele momento, por exemplo, dar um salgado para ele. Né? Eu falei pra Rafaela, tinha uma moça com 2 filhinhos, né? Eu falei pra Rafaela, a gente não tem condição de mudar a vida dela, mas R$50 para ela hoje, a gente conseguiria dar e ela mudaria o dia dela. Você não muda a vida, mas você muda aquele dia. Se amanhã ela encontrar alguém que muda aquele dia, ela começa a ter mais esperança, mais alegria, né? Talvez ela consiga ela ter um impulso para mudar a vida. Mas igual agora homens que falam assim, se eu tive para as esposas ou para as mães, né? Se eu ganhasse muito dinheiro, eu te daria uma vida de rainha. Mas aí vai lavar a louça não. Né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu te daria tudo que você precisa. Mas eu preciso que você cuide do neném essa manhã. Não, isso aí é muito para mim. Então, assim, é igual uma história que alguém falou o seguinte, um cara perguntou para o outro, se você tivesse 2 Ferrari, você me daria uma? Daria na hora. Se você tivesse 2 apartamentos, você daria um para mim? Daria na hora. Se você tivesse 2 casas, você me daria uma? Daria. Se você tivesse 2 camisetas, você me daria uma? Não. Mas porque você me daria uma Ferrari, mas você daria uma fazenda, mas você não me daria uma camisa? Não, porque a camisa eu tenho. Né? Então o que eu não tenho eu posso prometer, mas a camisa eu já tenho, eu tenho que dar agora. Eu daria o que eu não tenho, é fácil prometer o que não tenho. Aí a ação fica para agora, né? Não tem como postergar. O Eduardo falou um negócio aqui que, geralmente no relacionamento, quem tem um poder de persuasão, outro fator que é comum nos relacionamentos é aquele que tem um poder de persuasão maior, fazendo com que o outro se sinta sempre culpado e devedor de algo. Esse é o abusivo, esse é o opressor. Sim. Essa pessoa aí, com certeza, geralmente essas pessoas não têm solução. A não ser que ele busque terapia, busque ajuda, ele se enxergue. Porque, no geral, são pessoas que ele não se enxerga. Essa pessoa que tem um poder de persuasão e oprime o outro, é alguém que ele não conseguiu se enxergar ainda. Então, ele está sempre terceirizando, ele quer convencer, persuadir o outro.
O pior tipo de gente para se relacionar é gente que tem razão. É o pior tipo de ser humano de se relacionar. As pessoas que têm razão oprimem os outros, porque ele vai ter sempre razão, ele vai sempre tentar convencer o outro, e ele nunca vai melhorar. O mais cruel é o que está na razão. É o ser humano mais cruel do mundo é o que tem razão. Ele vai ser sempre um opressor. Então o primeiro passo é o cara se enxergar, olhar para si e se autorresponsabilizar por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Enquanto ele tentar convencer os outros, tentar persuadir os outros, ele está sendo um opressor. Ele está oprimindo alguém, ele está oprimindo uma pessoa para tentar terceirizar a culpa que é dele. Você mesmo fala isso, Eduardo. Se a culpa é minha, eu posso colocar em quem eu quiser. O problema é que o cara sempre está colocando os outros. E ele precisa, o dia que ele colocar em si mesmo, que ele cair em si, diz assim, eu preciso melhorar no meu tratamento com essa pessoa, eu preciso melhorar o meu tratamento com as minhas finanças, eu preciso melhorar a minha responsabilidade com isso, com aquilo outro. Quando ele olhar para si, esse cara está começando a melhorar na vida, está começando a crescer, a amadurecer. O imaturo é aquele que está sempre fazendo isso, ele é um opressivo, ele é mau, ele é sempre subjugador, porque ele quer que o outro mude para satisfazer os anseios dele. Essa pessoa é difícil de conviver. É alguém que, na verdade, enquanto ele não chegar, de repente o afastar-se é melhor. Sim, é igual a frase do Cortella. Eu não sei, eu não lembro da frase inteira, mas a primeira parte da frase do Cortella que ele fala é assim, que gente grande, de verdade, é aquela que vê que é pequena. E por isso cresce. Por isso eu cresço. E tem uma segunda parte dessa frase que eu não lembro, mas é o Cortella que falou isso. Porque é interessante, igual eu te falei, quando você vê, você enxerga o erro que tem em você, acho que pode mudar. Como que você enxerga uma coisa, como é que você muda uma coisa que você não enxerga? Igual Jesus falou sobre isso, hein? Jesus falou, olha, quando você enxergar um cisco no olho do teu irmão e tentar arrancar, arranca primeiro a trave do teu olho. Aí você vai ver bem para ajudar. Olha primeiro os seus defeitos. Olha primeiro para você. Enquanto você enxergar um cisco no olho do seu irmão, arranca a trave do teu olho. Arranca essa trave, que é muito maior que um cisco. Olhe primeiro para você. Que depois que você arrancar essa trave do teu olho, você vai enxergar bem para ajudar o seu irmão. Não é deixar ele com cisco no olho, não, mas primeiro você olha para o seu. Depois você ajuda. Você ajuda o outro. Pode falar, terminar. Pode concluir. Você ajuda o outro a partir do que você conseguiu ver em você. Eu sempre digo, o problema das pessoas é o seguinte, eu firo os outros com aquilo que me feriu, sabe? Eu hoje sou ferido por algo que doeu dentro de mim. Isso deveria me tornar mais misericordioso com os outros. Mas aí lá na frente, o que às vezes eu faço? Eu uso aquilo que doeu em mim para machucar os outros, em vez de sarar. Há muitas pessoas assim, às vezes aquele negócio, na minha vez ninguém me ensinou, não vou ensinar ninguém. Então eu sofri, agora tem que sofrer. Por que só comigo que é assim, com ele não vai ser? Eu começo a tentar fazer com que outro, eu começo a usar aquilo que deu em mim. Eu acho que cada um que sofreu tem que ser o primeiro a ter misericórdia. Cada um que foi perdoado tem que ser o primeiro a perdoar. Jesus fala sobre isso também. Perdoa do jeito que nós perdoamos. Quer dizer, todo aquele que foi perdoado precisa ser o primeiro a pensar em perdoar. Todo aquele que um dia chorou, sofreu com algo, tem que ser o primeiro a ter misericórdia quando ele vê alguém sofrendo com aquela mesma coisa. Isso é crescimento, né? Sim. Eu estava falando assim sobre a questão de fazer o que você pode dentro do que você pode, né? Eu vi um pessoal falando assim, o que a gente vai fazer pela guerra? O que a gente vai fazer pelo pessoal da Ucrânia e tal? Aí eles falaram, primeiramente, que primeiro você quer que outras pessoas façam para você falar que a gente está fazendo uma questão social, porque eles estão aceitando doações, estão aceitando, tem como você doar dinheiro, né? Mas isso a pessoa não quer fazer, quer saber o que nós vamos fazer, assim, englobando todo mundo. Aí eu vi um professor meu falando assim, gente, primeiramente, você já resolveu a guerra que está dentro da sua casa? Que é a que você tem controle? Essa você pode controlar, né? Essa você pode controlar, essa você tem que fazer sobre ela. Você já arrumou a bagunça que está aí dentro? Né? Você já quis trazer uma conciliação na guerra dentro da sua família? Aquela lá você não tem controle nenhum, né? Você não pode fazer nada por ela. A guerra no mundo? Né? Com certeza. A que eu posso fazer é aqui que eu melhoro. Porque se eu começar a melhorar ao meu redor, e cada pessoa que começar a melhorar o mundo ao seu redor, a gente vai mudar o mundo todo.
É Mas enquanto eu verdade. esperar que outras pessoas começam, é igual o crente que, por exemplo, vai orar para Deus, Deus visita os hospitais. E por que que eu não vou? Por que que eu não vou lá e levar uma Deus, leva, palavra, né? leva comida para esse povo. Abençoa, Senhor, levanta gente para alimentar os famintos, e eu tô com dinheiro no bolso, pastor um faminto, e não tem coragem de comprar um marmitex, um Um salgado para ele, às salgado. vezes. Né? De comprar um Travou. calçada, sabe? Bolso. E não tem coragem de alimentar, de matar a fome Ai, naquele momento. repete sua última frase, porque travou sua Ah, fala e não deu para travou? escutar. Ah, Travou. tá. No meu que eu não vi. Estou falando, quantas pessoas passam por um irmão seu, faminto, e com dinheiro no bolso você não tem coragem de comprar um sanduíche, um salgado para aquele ser humano ali e matar a fome naquele momento, mas ele vai orar para Deus levantar mantenedores, levantar gente que cuide, gente que vai no hospital, gente que cuida dos mendigos, mas ele já foi levantado por Deus para aquilo. É. Ele poderia estar fazendo alguma coisa, mas ele está terceirizando a responsabilidade para que outras pessoas façam. Ou ele está orando pela guerra, como você disse, orando pela guerra na Ucrânia e deixando negligente com o lar dele num conflito que ele E pode resolver, dormindo mas agarrado com a mulher. o orgulho dele é muito maior do que o amor dele, então, dentro da casa. Aí ele está orando pela guerra na Ucrânia e deixando uma guerra dentro de casa, deixando uma mulher bombardeada, um marido bombardeado, filhos sofrendo, Jogando bombas nos jogando filhos. e jogando bombas. Talvez ele é o bombardeador e não parou para enxergar-se, não parou para perceber que ele pode mudar tudo ao redor dele. Ele pode começar a limpar, trazer paz para esse lar em guerra, trazer paz para essa vida financeira em guerra, trazer paz para a guerra dele, até para a guerra pessoal dele, né? Aqui, ó, a Marcelene. Lembrando que agora falta só 3 minutos para a live acabar. Ah, então A vamos Marcelene terminar. colocou assim, ó. Tem gente que acha que quando uma coisa incomoda, é só orar. Mas quando uma coisa nos incomoda, é Deus despertando para nós fazermos aquilo que é Exatamente. preciso. Oração começa com orar, termina com ação, né? É você Exato. orar e levantar para ação. Então, oração é orar em Isso ação. Orar e incomoda colocar a onde? vida em Na ação. casa, em tudo, na sua empresa, na sua casa, em tudo. É. Então Tá, tá terminando, lembrando, né? terminando, aí eu quero colocar aqui, ó, falar só trazer uma reflexão para você de casa ficar refletindo sobre isso, que é o seguinte. Se a sua vida no futuro é resultado do seu plantio hoje, o que você quer colher? É coerente com o que você tem plantado? O que você está plantando Muito hoje é importante, hein? coerente com o que você quer colher no futuro? Em Muito todos os importante. aspectos da sua vida. E tem outra frase aqui, ó. Se não mudarmos nossos hojes, todos amanhãs serão como os ontens. Serão como os dias de ontem, né? Sim. Você está disposto a todo dia que passar, olhar para trás e falar assim, mais um ontem, eu continuo a ser como ontem? Ou você está disposto a crescer na sua vida? Assume responsabilidade. O que é que não está bem? O que é que não está bem dentro de você? O que Deixa está de na minha terceirizar a vontade? culpa, Eu né? posso fazer. Deixa de terceirizar a culpa e olhe para você. Fala, o que é que eu posso fazer para melhorar esse que está ao meu redor? Talvez, falando sobre relacionamentos, até abandonar um abusivo, abandonar um opressor, seja uma atitude que eu preciso fazer, não é? Abandonar Isso alguém mesmo. que é opressor, que é mau, insistir em uma coisa, em um relacionamento que está sendo abusivo desde o princípio, também é procrastinar. Né? A gente, às vezes, abandonar é uma ação que a gente precisa. Sair de um verdade. relacionamento abusivo, de um relacionamento opressor, de um relacionamento agressivo, de alguém até crítico, e de alguém que até mata. Então, às vezes, também é uma procrastinação nossa, é uma culpa nossa, às vezes, permanecer em um relacionamento que faz mal, de alguém que não se enxergou e não quer mudar. Isso. Né? Gente, então é isso, foi isso. Falta 1 minuto só. Muito obrigada. Muito obrigado. Tira um print aqui agora e posta nas suas redes sociais, marca a gente. Nos ajude, por favor. Para outras pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá? Vai ficar salva. Se você Nos quiser ver de ajude novo, sugerindo temas. Isso. Rapaz, mas eu acho que um tema seria massa que tá bem bastante recorrente, assim, de perguntas sobre esse tema e participações, é casamento. Vamos falar mais sobre isso então, hein? A gente pode pegar isso depois, mas surgiram temas, gente. Muito Isso. obrigada, viu? E obrigadão. Ajude a gente aí a divulgar. Nós queremos levar essa conversa de informal para várias vezes, para várias edições.
compartilhar com Sim. vocês. Compartilhe com a gente aí. Obrigado, viu? Vocês permaneceram até Obrigada, aqui. gente. Vocês que estão Boa assistindo em noite. outro momento, obrigado. Cada um de vocês. Já curte, já deixa seu like Isso. e compartilhe.